Prosseguindo na síntese do profeta Isaías, um dos profetas maiores, vamos agora ao item 50. Os gentios verão o Messias. Estudando Isaías 52, versículos 13 a 15. O versículo 15 diz: porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Os gentios que acreditaram nas propostas do anticristo agora verão o verdadeiro Cristo. Mesmo as nações tendo vindo contra Israel na batalha do Armagedon, eles acabarão crendo e sendo abençoados durante o milênio. Então ali é o momento em que os gentios, podemos dizer que eles crerão numa grande quantidade, no Messias. Isaías, no capítulo 9, no capítulo 11, ele falou como o conhecimento do Senhor encherá a terra durante o milênio. Graças a Deus que a igreja hoje, ela já representa esses gentios que creram no Messias, creram que Jesus Cristo é o Messias. É um grande desafio na história nós lidarmos com Israel. Claro que Israel hoje, eles dizem que essa história de que a igreja substituiu Israel em algum momento, eles dizem que isso não é verdade. E infelizmente eles não acreditam na igreja como um seguidor do Messias ou do Deus da Bíblia, porque eles olham para a igreja, olhando para a igreja católica. E eles falam, esse grupo é idólatra, esse grupo sempre perseguiu e matou os judeus e outros que iam contra o pensamento deles. Então, por isso que é muito importante a igreja se posicionar, sempre deixando claro que a igreja católica nunca foi igreja cristã. Ela é uma instituição político-religiosa fundada pelo Império Romano. E também nós encontramos na história a igreja católica sempre perseguindo os verdadeiros cristãos, que desde o ano 230 da era cristã eram chamados de anabatistas. As Assembleias de Deus, elas se identificam com os anabatistas. E podemos dizer que a igreja Assembleia de Deus, ela é uma igreja anabatista. Por quê? Desde o ano 230 da era cristã, o termo anabatista foi um termo que ele foi usado, aplicado a grupos que rebatizavam aquelas igrejas que batizavam crianças e também que vinham de seitas, Então, por exemplo, quando a Igreja Assembleia de Deus recebe membros da Igreja Católica, da Igreja Luterana, da Igreja Presbiteriana, a Assembleia de Deus rebatiza eles, tá bom? Então, por isso que a Assembleia de Deus poderia ser chamada de anabatistas hoje. A Igreja Católica perseguiu os anabatistas no ano 400, Agostinho perseguia, matava. No período da Reforma, tanto a Igreja Católica, quanto Lutero, quanto Calvino perseguia. Tá bom? Então nós temos que deixar isso claro, porque para nós testemunharmos para Israel, nós temos que mostrar a eles que a igreja cristã é sim uma igreja verdadeira, que a igreja cristã nunca perseguiu os judeus. Pelo contrário, eles eram, num determinado momento, até perseguidos pelos judeus. Isso tem historiadores judeus que reconhecem. Agora, quando Roma organizou essa igreja, chamada católica, ali próximo do ano 313, aí ela passou a perseguir os judeus e perseguir também os cristãos. Nós encontramos cristãos anabatistas sendo perseguidos no quinto século, no ano 410, principalmente com Agostinho. No 13º século, os anabatistas ali eram chamados de valdenses pelos católicos, porque tinha um pastor muito famoso chamado Valdo, tá ok? E no período da Reforma Protestante também, aqueles que rebatizavam tanto os membros da Igreja Católica, quanto de Lutero, quanto de Calvino, eles eram chamados de anabatistas. Então, isso é uma barreira para os judeus crerem que Jesus é o Cristo. Como que nós vamos desfazer essa barreira? Alguns falam o seguinte, pastor, é bom nós esquecermos essa história
dos católicos, dos luteranos e dos calvinistas. Não é bom nós esquecermos, não, porque essa história é uma barreira para a evangelização aos judeus. E eu, como cristão, eu acredito no pré-tribulacionismo, mas eu acredito que a igreja sendo tirada da terra, a igreja ela pode deixar testemunho aqui para os judeus. Sim, né, anunciando que, olha, a verdadeira igreja cristã, a verdadeira seguidora de Jesus, nunca perseguiu vocês. A verdadeira igreja cristã, ela era perseguida como vocês. Diz a história que quando Lutero e Calvino prendiam os cristãos, amarravam os pés deles, prendiam esses anabatistas e jogavam nos rios, os anabatistas iam cantando, né, e evangelizando eles. Infelizmente, teve alguns grupos de anabatistas que disseram, olha, se eles vierem aqui nos matar, nós vamos pegar em armas. Mas os verdadeiros anabatistas, eles não pegaram em arma porque os pastores diziam, olha, cristão não mata. Então, se eles vierem nos matar, nós vamos aceitar, vamos cantando e evangelizando eles. Esses eram os verdadeiros cristãos. Então, nós podemos deixar esse testemunho para os judeus. E um outro exemplo, eu falo, se eu tivesse a oportunidade de conversar com um judeu, eu falaria para ele, eu evangelizaria ele. Eu posso provar pela Bíblia, pela profecia do Antigo Testamento, que Jesus é o Messias. Como eu faria isso para um judeu? Eu pegaria a profecia das 70 semanas de Daniel. Veja, as 70 semanas de Daniel é um período, como se diz, era um período de anos, porque semanas de anos, né? Não semanas de dias. Isso era muito comum em Israel, tá bom? Falar em semanas de dias ou de anos. Então, 70 semanas de Daniel é um período de 490 anos. Então, se os judeus acreditam na profecia de Daniel, eles têm que acreditar, né? Foi marcado um tempo, desde a ordem, tá bom, para a reconstrução de Jerusalém, até a construção de Jerusalém, dos muros, até o Messias, foi dito que se passariam 483 anos, tá bom? Passariam 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 7 mais 62 semanas dá 69 semanas de anos, dá 483 anos. Então, se contar da profecia de Daniel, 483 anos, os irmãos sabem qual o período que bate? Ali próximo do ano 29 da era cristã, quando Jesus morreu. Então, segundo a profecia do Antigo Testamento, Jesus Cristo é o Messias. Então, por exemplo, se nós formos arrebatados agora, né, ou pelo menos que arrebate em alguns dias, se esse vídeo for para a internet, ele pode ser objeto de evangelização aos judeus. Eles saberem que a verdadeira igreja cristã nunca perseguiu eles. E que pela profecia do Antigo Testamento, Jesus Cristo é sim o Messias. Então, por isso que é importante nós não nos calarmos nesse ponto. Nós detalharmos isso porque, segundo a profecia, Jesus Cristo é o Messias. Então, a igreja representa esses gentios que hoje já acreditam que Jesus Cristo é o Messias.